Oi pessoal, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as coberturas para queijo. A gente percebeu desde quando a gente começou a comercializar os produtos que tem muita dúvida com relação a essa cobertura. O pessoal pergunta, né, o que é essa tinta vermelha que tem em volta do queijo? Pode comer? Para que serve? Então eu vou contar um pouquinho mais sobre o que é essa cobertura para queijo, para que a gente usa e para que ela serve. Bom, o queijo, ele é um produto que funciona como uma conservação do leite. Então a gente faz o queijo para a gente ter um produto de alta conservação. Todo o objetivo de fazer um queijo é justamente retirar a água que tem nesse leite e manter os sólidos dele, fazendo assim o queijo. O problema disso é que a gente está concentrando muitos nutrientes, né? Os carboidratos, que é a lactose, proteína, os sais minerais, gordura, isso tudo serve como alimento para outros organismos vivos, como fungos, por exemplo. E isso acaba prejudicando um pouco durante o processo de maturação. Na maturação, o queijo ele vai sofrer as modificações que ele precisa para ganhar o sabor e a textura que a gente deseja. Então é um processo que não tem como escapar, a gente precisa, principalmente para o queijo Gouda. Para que isso seja facilitado e a gente não tenha uma contaminação por fungos na casca, a gente pode aplicar essa cobertura. Então, essa cobertura ela vem para facilitar o nosso processo de manutenção desse queijo durante o processo aqui de cura dele. Essa cobertura que a gente utiliza, antigamente era utilizada uma mistura de parafina com plástico. A parafina ela é um pouco ruim porque é uma cera, como se fosse cera de vela. E ela meio que fecha o queijo lá dentro e todo o processo continua lá dentro do queijo, mas fica fechado. Hoje, com a tecnologia que a gente tem disponível, a gente utiliza um copolímero de vinil. Então são misturas ali de polímeros que nós aplicamos na superfície do queijo para fechar ele e ajudar na manutenção. Então os objetivos dessa cobertura, o primeiro é não permitir o desenvolvimento de bolores na casca. Isso acontece porque a nossa cobertura ela tem natamicina, que é um antifúngico que é colocado junto para facilitar, né, esse processo de manter a casca livre de fungos. Então fica muito mais fácil da gente, digamos assim, gerenciar dentro da maturação. Pensa lá que você está lá com 500 queijos numa sala de maturação, seria muito difícil se você tivesse que controlar o bolor que vai crescendo na casca todos os dias. Com essa cobertura não tem esse problema, né? Ele fica livre de qualquer tipo de bolor que possa crescer aqui, tá? Outra função é manter a umidade do queijo. Então, como a gente tem essa cobertura meio plástica em cima, o queijo ele não perde umidade, ele fica com a umidade dentro dele, não forma uma casca muito grossa, o que é legal, né? A gente assim tem mais queijo e menos casca. E isso daí acaba favorecendo aqui um queijo com uma textura mais agradável. Outra questão que me perguntam muito é a cor, da onde que vem essa cor? Por que essa cor? Originalmente o queijo Gouda ele tem diferentes cores para diferentes períodos de maturação. Então queijos Gouda mais jovem tem a casca amarela, os mais maturados a casca vermelha e os bem maturados a casca é preta. No nosso caso aqui a gente escolheu a vermelha porque a gente gosta, acha mais bonito mesmo e no queijo Gouda fica legal, né, esse aspecto. E para os queijos que a gente coloca temperos, como picante por exemplo, a gente quer que as pessoas consigam identificar o que tem dentro do queijo só olhando para ele. Então aqui a gente aplica a cobertura transparente mesmo. A gente pode colocar qualquer cor nessa cobertura, desde que o corante ele seja de grau alimentício, a gente pode colocar para que dê a cor que a gente quer. Então a gente já viu o queijo que tem coloração verde, azul, roxo, preto, qualquer corante ele funciona aqui para dar a cor que a gente deseja para o queijo, tá? E uma pergunta muito importante que as pessoas fazem: posso comer essa casca? Pode. Ela é atóxica, então ela não tem nenhum tipo de malefício que vá causar caso seja consumido, né? Ela é grau alimentício, ela não vai ter nenhuma toxina, nenhum problema de saúde vai ser gerado pela casca. O que acontece é que ela não é muito agradável de ser consumida, ela tem uma textura plástica, né? Porque afinal de contas ela é como se fosse um plástico. Então essa textura plástica não é muito legal, né? E a gente recomenda, para que a experiência de consumo do queijo seja melhor, a gente recomenda que se retire essa película, tá? Então é só tirar com uma faquinha, como se estivesse descascando uma batata, por exemplo, uma maçã. Você retira a casca com uma faquinha,
e consome o queijo sem a casca, assim fica melhor de consumir e mais agradável, mais gostoso, tá? Bom, eu espero que eu tenha respondido algumas dúvidas que vocês tinham com relação a isso. Eu vou mostrar para vocês como que a gente aplica essa cobertura, então ela vem com uma textura que lembra muito a cola branca e a gente aplica de diferentes formas. Tem gente que aplica com rolinho, tem gente que aplica com pincel, tem esponjas. Eu gosto de aplicar com a mão. Eu coloco uma luva, né, sanitizada na mão, sanitizo a luva e eu aplico com a própria mão na superfície do queijo. E daí com o tempo ela vai secar e vai ficar com esse aspecto que vocês estão vendo aqui, bem brilhante, com a coloração bem bonita, né, para dar essa característica do queijo Gouda, que é ter essa cobertura para manter as características dele. Bom, gente, como vocês viram, eu gosto de passar com a luva. Então eu peguei a luva, passei e a gente passa primeiro numa metade, espera secar, leva mais ou menos de 24 a 48 horas, depende da umidade, de como é que tá o dia. Então depois que seca, a gente vira e pinta do outro lado. Assim a gente faz duas coberturas, né? Uma de cada lado. E tem que dar duas de mãos para proteger. Depois de mais ou menos umas 2 semanas, dependendo de como é que tá, se eu vejo que está muito claro, né, essa cobertura, eu posso aplicar mais uma vez. E dependendo mais para frente, se eu quiser dar um brilho antes de vender, alguma coisa assim, eu posso aplicar mais uma vez. Então a gente vai colocando camadas finas, né, e fazendo várias camadas finas para manter a característica desse queijo, para que ele fique com a textura legal, né, não fungue na casca. Isso facilita muito a manutenção aqui dentro, porque é bastante queijo que a gente tem que cuidar. Não precisa ficar limpando, esfregando, né, raspando a casca, assim fica muito mais fácil. Então os queijos Gouda, eles são caracterizados por terem esse tratamento da casca, né, é uma casca tratada que a gente fala, por essa cobertura e que dá essas características para ele, tá? Então, eu acho que é isso. Espero que vocês gostem, que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês. Se tiverem mais dúvidas, é só deixar nos comentários que a gente responde.